Tema 4. As teses do arrebatamento e do milênio. Graça e paz, queridos, que a boa mão do nosso Deus eterno, do grandioso e poderoso El Shaddai, seja sobre a tua poderosa vida neste momento. Estamos aí estudando um pouco, fazendo alguns resumos sobre escatologia e temos certeza que esses estudos poderão trazer algum entendimento mais para teu conhecimento bíblico relacionado às profecias bíblicas. No primeiro estudo que nós fizemos, eu falei sobre a questão das doutrinas escatológicas. Elas são doutrinas interpretativas. Elas são doutrinas que têm vários segmentos de interpretação bíblica. Existem várias correntes de interpretação. Nós temos algumas delas que é bastante fortes, outras nem tanto, mas existem várias correntes aí de interpretação. Por quê? É uma linguagem muito simbólica. Alguns, como eu disse na outra ocasião, usam mais a questão simbólica, alegórica, outros olham mais com literalidade. Então, esses métodos, muitas vezes, de interpretação, eles vão trazer formas de pensar diferente a respeito dessas doutrinas escatológicas. Eu sempre digo que, ao estudarmos a Bíblia, não só as questões escatológicas, mas é muito importante que a gente não leve conosco o nosso sistema teológico. Porque muitas vezes eu creio num sistema teológico e eu começo a interpretar a Bíblia a partir do meu sistema teológico. Eu penso que é importante ter um segmento, sim, de teologia, onde você acredita, onde você se apoia, mas é importante que, ao estudar uma profecia ou uma doutrina bíblica, a gente olhe o texto a partir do próprio texto. Então, muitas vezes, por nós levarmos conosco os nossos sistemas teológicos, nós conseguimos extrair da Bíblia aquilo que apoia o nosso sistema teológico. Então, isso muitas vezes acaba não permitindo que a gente olhe o texto a partir do texto. E aí a gente começa, muitas vezes, a ter interpretações não de acordo com o texto bíblico, mas a partir do sistema teológico que eu tenho como base da minha teologia. Então, nós vamos falar um pouco agora sobre algumas correntes de interpretação sobre essas questões escatológicas. Quero falar sobre algumas correntes em relação ao livro de Apocalipse. Quero falar em algumas correntes em relação à tribulação e ao arrebatamento, porque está ligado uma à outra, e também sobre o milênio. E nós vamos falar um pouquinho por que nós acreditamos que o arrebatamento ele é pré-tribulacionista. Nós acreditamos na visão pré-tribulacionista, nós acreditamos na visão pré-milenista. Não é, talvez, a mais aceitável, principalmente por crentes reformados, por crentes mais tradicionais, que têm em outras vertentes, em outras teses, as suas afirmações. E é importante que grandes homens de Deus, homens de uma índole tremenda, de homens que respeitamos muito no meio cristão, homens que têm contribuído muito para o Evangelho nos nossos dias atuais, eles têm ponto de vista diferente daquilo que nós acreditamos. E isso é totalmente aceitável, porque são homens muito sérios, e como nós também estamos aqui tentando falar com seriedade desse assunto. Não somos o dono da verdade, não somos o dono, como eu disse em outro vídeo, que embora a Bíblia ela é santa, imutável, inerrante, todos os intérpretes dela são homens, Claro, os que movidos pelo Espírito Santo, mas todos
são homens. E nós vemos aí grandes questões teológicas no decorrer da história sobre salvação, os calvinistas, os arminianos e outros sistemas teológicos, que são compostos de pessoas muito sérias, foram compostos por homens muito sérios, mas que não chegaram ali a uma conclusão. Portanto, seria muito a prepotência você dizer eu estou certo na minha convicção, por ser justamente uma doutrina interpretativa. Mas nós vamos falar aqui um pouco sobre cada uma delas. A primeira que nós vamos falar é sobre a questão do Apocalipse. Existe pelo menos 4 correntes teológicas de estudos a respeito de interpretação do Apocalipse. Tem uma corrente que se chama corrente idealista. Essa corrente de interpretação julga que o livro do Apocalipse é somente para ensinar verdades espirituais, que pode ser aplicada a todas as situações, ou série delas derivadas. Tem uma outra corrente a respeito do Apocalipse, que é a preterista. O preterismo é a metodologia mais popular para o exame do Apocalipse entre os eruditos críticos, entre os estudiosos de teologia. Essa é a corrente mais apoiada. Essa escola é também conhecida como a contemporânea histórica. Os preteristas entendem que as principais profecias do livro do Apocalipse já se cumpriram na destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo e na queda do Império Romano. Então eles acreditam que todas essas profecias que estão ali contidas no livro do Apocalipse estão se referindo a esse período. Então elas já tiveram o seu cumprimento. Tem também a histórica. O historicismo é um método de interpretação apocalíptica, de interpretação da profecia, que declara que o livro do Apocalipse é um livro histórico-profético da igreja e do mundo, desde o tempo de João até o segundo advento. Então, ele é simplesmente simbólico, mas ele não trata de questões literais, de realidades espirituais. E tem a escola futurista, que o futurismo situa-se no outro extremo do preterismo. Essa escola de interpretação, ela acredita que o livro do Apocalipse, com exceção dos 3 primeiros capítulos, ainda está para se cumprir. Então, do capítulo 4 até o capítulo 22, está relacionado a eventos futuros ainda. Então, o capítulo 4, nessa visão, se inicia justamente com o arrebatamento da igreja. Quando a porta é aberta no céu, e uma voz vem do céu e chama João, a atenção de João, e dá-se a entender que João é levado à presença do Senhor. Então, essa visão futurista, eles acreditam, os futuristas acreditam, que o livro do Apocalipse ainda está para se cumprir, do capítulo 4 até o capítulo 22. Claro que esta é a visão que nós acreditamos, porque ela está associada às outras demais que nós também acreditamos. Então, dentro desse quadro, eu vou colocar um quadro aqui da apresentação, só para vocês terem uma base de como Muito bem, vamos lá, só para que vocês tenham uma base de como nós acreditamos que essas coisas vão acontecer. Como eu disse, eu já mostrei esse quadro no slide anterior, mas é o tempo da graça, que vai se findar aí com arrebatamento da igreja. Aqui então seria o capítulo 4 de Apocalipse, período da tribulação. Jesus volta pela sua na segunda vinda, na segunda etapa da sua segunda vinda. Acontece a batalha do Armagedon, que está aí. O milênio é estabelecido, acontece aqui ressurreições, julgamentos nesse período. Após esse período, nós teremos aí o julgamento do trono branco,
e também a eternidade é estabelecida, novos céus e nova terra. Então, ela obedece uma ordem cronológica de eventos que nós vamos falar detalhadamente sobre eles. Também tem uma outra corrente, outro grupo de pensamentos a respeito da tribulação. Então, nessa corrente, né, a primeira que nós temos aqui é a visão pré-tribulacionista. Então, o que creem os pré-tribulacionistas? O arrebatamento vai ocorrer, não, me perdoe, é o pós-tribulacionista que é o primeiro que nós, pré-tribulacionista, está aí. O pré-tribulacionista acredita que o arrebatamento vai ocorrer antes da tribulação. Irá incluir todos os crentes. Então, no nosso gráfico que está aí, sendo apresentado para vocês, está aí a época da igreja, o arrebatamento, tribulação, segunda vinda de Cristo, que é a segunda etapa da segunda vinda, né? Porque a primeira vinda ele veio como servo sofredor para pagar o preço na cruz, o milênio e a eternidade. Essa seria a sequência do pré-tribulacionista. O pós-tribulacionismo, o arrebatamento vai acontecer no final da tribulação, obrigando a todos os crentes a suportarem os 7 anos da ira do Senhor, os 7 anos de tribulação. Então veja aí, a igreja, a tribulação, o arrebatamento, os julgamentos vão acontecer, né, e a eternidade. Então é outra corrente também a respeito da tribulação e dos eventos que haverão de acontecer. Então essa é a pós-tribulacionista. Os crentes, todos passarão pela tribulação. Nessa corrente, o arrebatamento não acontecerá antes da tribulação. Existe a visão mid-tribulacionista. Essa visão mid-tribulacionista, ela é chamada também de intermediários. Por quê? Porque ela é dividida por alguns escatologistas em 2 partes. Primeira, mid-tribulacionista, eles acreditam que o arrebatamento vai ocorrer na metade da tribulação, desse modo a igreja suportará a primeira parte da tribulação. E a visão do arrebatamento parcial, que vai acontecer, então, a era da igreja, o arrebatamento vai acontecer, e somente os cristãos chamados espirituais serão levados, terá o período de tribulação, e o período, então, os outros cristãos carnais serão também arrebatados. Teremos o milênio e a eternidade. Então, o arrebatamento ocorrerá em 2 etapas. Antes da tribulação, somente os crentes fiéis serão levados. Na segunda etapa, após a tribulação, os crentes carnais que foram deixados serão arrebatados após terem sido purificados. Então, esta é a visão a respeito do arrebatamento e da tribulação. Como eu disse, nós somos da linha pré-tribulacionista. Nós acreditamos que Jesus virá antes da tribulação. Ele vem buscar a igreja antes da tribulação. Nós vamos estar tratando isso no arrebatamento, mas alguns textos nos informam e nos faz entender essa realidade espiritual. O próprio Senhor nos prometeu livrar-nos desse momento. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, Jesus nos prometeu nos livrar da ira vindoura que haveria de vir sobre a terra. Somente a visão, no meu ponto de vista, pré-tribulacionista, mantém a iminência da volta de Cristo. Se nós estamos esperando Jesus a qualquer momento, ele pode acontecer a qualquer instante, porque Jesus nos deixou claro que ele viria no momento que ninguém estaria esperando, seria um momento de surpresa, nós vamos ver isso no nosso vídeo de arrebatamento. Então, somente a visão pré-tribulacionista nos daria manteria essa iminência da volta de Jesus. A igreja, segundo o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, seria salva da ira vindoura. Nós entendemos que essa ira vindoura, ela está relacionada à
tribulação, como nós falamos lá atrás, que um dos termos que se usa como sinônimo para a tribulação é a ira vindoura. Então, se Paulo está dizendo que nós seríamos salvos da ira vindoura, significa que a igreja ela não participaria da tribulação. Paulo também, ele vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, que nós não estamos destinados para a ira. Então, que a igreja não estaria destinada para a ira. Nós vamos falar isso um pouco mais com propriedades quando a gente estiver falando sobre arrebatamento. E é interessante que do capítulo 4 ao capítulo 18 de Apocalipse, a gente não encontra a igreja presente nesse cenário. E é justamente esse período em que estará acontecendo a tribulação na terra. Então, algumas evidências que nos fazem enxergar que o arrebatamento ele é pré-tribulacionista. Como eu disse, amados, são visões escatológicas. Todas as outras correntes teológicas, elas também têm muitos fundamentos naquilo que elas apoiam. Então, se você pegar um pós-tribulacionista, ele vai ter vários textos na Bíblia que vai evidenciar a visão que ele está seguindo. O mid-tribulacionista também vai encontrar textos dentro das Escrituras que vai levá-lo a apoiar a visão que ele tem. Outra questão também de estudo é sobre o milênio. E quando nós entendemos, há basicamente 4 visões a respeito do milênio. Eu quero trabalhar mais sobre 3 apenas, mas existe 4 visões a respeito do milênio. Então, existe os pré-milenistas, O que eles acreditam? O pré-milenismo. Eles acreditam que haverá um reinado futuro de Jesus literal, de 1000 anos de Jesus Cristo na terra. Então, a visão pré-milenista acredita que Apocalipse capítulo 20 acontecerá de forma literal. E é interessante, nós também teremos uma matéria só sobre o milênio, mas Jesus, na aliança davídica, Deus fez uma aliança com Davi. E ele disse que da casa de Davi sairia um justo que reinaria para sempre. Do trono de Davi. Nós até cantamos muitas vezes esse hino. Haverá um justo que domine. Então, eu pergunto, quando que este justo da casa de Davi reinou em Israel? Nós sabemos que todos os descendentes de Davi não foram homens justos nos seus posicionamentos, na sua fé, na sua religiosidade, espiritualidade, na sua aliança com Deus. No meu ponto de vista, a aliança davídica, ela só poderá ser cumprida no período do milênio. Essa aliança é uma aliança, a aliança que Deus fez com Davi, ela só poderá ter o seu cumprimento no período do milênio. Então, nós temos essa visão de que haverá um milênio literal. O amilenista, então a palavra aí já vai dizer, esse prefixo a é de anulação, é de não, de negação, Então, na visão do amilenista, não haverá um milênio terreno e literal. Não haverá um milênio terreno e literal. Acreditam que o milênio é espiritual. Não haverá arrebatamento. Acreditam que quando Jesus voltar, acontecerá então o fim do mundo. Uma ressurreição geral e um julgamento de todas as pessoas. Então aí a era da igreja finaliza com a vinda de Cristo, que já vai dar entrada para a eternidade. Tem uma outra visão, que é a visão pós-milenista. Ensina que a era atual é o milênio. Acreditam que o reino se estenderá gradualmente através da pregação do evangelho e da conversão final da maioria das pessoas. Haverá uma cristianização, na terra. Acreditam que haverá uma ressurreição geral, a destruição dessa criação atual e a entrada
do estado eterno. Quando Jesus ele veio, ele falou sobre a chegada do reino, né? A vós é chegado o reino do céu. Então, quando Jesus fala sobre esse reino que estava chegando na pessoa dele, era um novo governo que estava sendo implantado ali, que ia contrapor ao Império Romano, né? Mas nós entendemos que além desse esse reino que estava ali sendo inaugurado, espiritual, por Jesus, também tem o reino milenar, literal. Mas, no entanto, o pós-milenismo, eles acreditam que não haverá esse período, né, dentro de uma cronologia. Esse pré-milenismo é chamado por alguns pré-milenismo dispensacionalista, e existe uma outra corrente que é o pré-milenismo histórico. Eles não divergem muito, eles só vão divergir um pouco na questão das duas etapas da segunda vinda de Cristo à Terra, né? Então, dentro dessas visões, isso altera muito a compreensão dos principais assuntos escatológicos. Por exemplo, a segunda vinda, no amilenismo, o evento simples, nenhuma distinção entre arrebatamento, e a segunda vinda, início do estado externo. Então, como nós falamos, o pós-milenismo, em relação à segunda vinda, um evento simples também, nenhuma distinção entre o arrebatamento e a segunda vinda, início do estado eterno. O pré-milenismo, segunda vinda, com duas fases, Cristo retorna para buscar a igreja, esse encontro vai acontecer nos ares, e Jesus também volta com a igreja para estabelecer o milênio. Isso acontecerá no final da tribulação, quando ele voltará na batalha do Armagedon. A ressurreição, em respeito das ressurreições dentro do amilenismo, a ressurreição geral de crentes e incrédulos na segunda vinda. No pós-milenismo, ressurreição geral de crentes e incrédulos na segunda vinda. No pré-milenismo dispensacionalista, 3 ressurreições de crentes na segunda vinda, judeus depois dos 7 anos, incrédulos ao final do milênio. Então Jesus vai falar, né, o próprio texto, João vai dizer, bem-aventurado aquele que participa, que faz parte da primeira ressurreição. Então nós vamos falar isso, não vou deter nisso agora, porque nós vamos falar no último vídeo sobre as ressurreições. Sobre julgamentos, da mesma maneira, para os amilenistas haverá um julgamento geral de todas as pessoas, para o pós-milenismo, julgamento geral de todas as pessoas, e o julgamento para o pré-milenismo, dispensacionalista, julgamentos na vinda, depois da tribulação e depois do milênio. A tribulação, né, para o amilenismo, experimentada na presente era, para o pós-milenismo, também é experimentado na presente era, e a igreja é arrebatada antes da tribulação para os pré-milenistas. O milênio, o amilenismo, não é literal. Crentes reinam com Cristo no céu e sobre a terra até a segunda vinda. Para o pós-milenismo, a presente era entrará no milênio pelo progresso dos povos mediante a pregação do evangelho. Para os pré-milenistas, haverá um milênio literal de 1000 anos de governo de Cristo na terra. Nós vamos trabalhar bem essa parte dessa compreensão. Mas agora, talvez o ponto mais interessante é a respeito de Israel. Para a visão amilenista, a igreja é o Israel de Deus. Para a visão pré-milenista, Israel continua ainda dentro do cenário profético. Israel é Israel, a igreja é a igreja. Então, dentro da visão do amilenismo, a igreja é Israel, no Novo Testamento, nenhuma distinção há entre Israel e a igreja. Para o pós-milenismo, a igreja é Israel também no Novo Testamento, nenhuma distinção entre Israel e a igreja. Para o pré-milenismo, né, completa distinção entre Israel e a igreja. Deus tem um programa para cada um
dos grupos. Então, Deus ele vai defender aí Israel, e Israel está totalmente ativo dentro dessa configuração profética dos últimos dias. Nós temos até dito que Israel é o grande relógio profético dos fins dos tempos. Só para questão de informação, algumas pessoas importantes dentro da teologia que defendem o amilenismo, Luiz Berkoff, Hendrickson, dentro do pós-milenismo, Charles Rudd, W. Shedd, pré-milenismo histórico, tem Erickson, e no pré-milenismo dispensacionalista temos Schaeffer, tendo J.D. Pentecoste e Walvoord. Então são alguns nomes de alguns teólogos que defendem essas correntes teológicas diferenciadas. Que Deus te abençoe, querido, que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Gostaram do vídeo? Se sim, clique em gostei, e se vocês tiverem alguma pergunta, deixe aqui nos comentários com a hashtag Pergunte ao Pastor, que nós iremos fazer um vídeo só respondendo as perguntas de vocês.